Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro de Ruth, hoje no terceiro capítulo. Nós já vimos como que Noemi e Abimeleque levaram os filhos para a terra de Moabe por causa de uma grande fome. Lá todos os homens da família morreram, ficou ela com as duas noras. Uma das noras virou as costas, voltou para a sua terra e Ruth ficou com Noemi. E regressaram à terra natal, a terra de Belém. Chegando lá, Noemi indica que Ruth vá respigar. Ela vai no campo de Boaz e Boaz começa a se interessar por ela. E hoje nós vamos ver como que Ruth pede que Boaz exerça o direito de resgate. Mas antes, peçamos que a Trindade Santa nos ilumine neste estudo. Ela que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Você que está sempre estudando conosco, se inscreva. 85% das pessoas que assistem o nosso canal não são inscritas e nos ajudaria muito se inscrevendo. Por isso, contamos com a sua inscrição no nosso canal e que também aperte o sininho. E quando possível, comente e participe conosco. Convido você a pegar a sua Bíblia, abrir no livro de Ruth, terceiro capítulo. Lá começa assim: Noemi, sua sogra, disse-lhe: minha filha, não devo eu buscar-te repouso para que sejas feliz? Ora, esse Boaz, com cujas servas estava, não é nosso parente? Esta noite ele vai joeirar a cevada na eira. Lava-te, pois, e perfuma-te. Põe teu manto e desça a eira. Mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele for dormir, observa o lugar em que ele está deitado. Então entra, descobre seus pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer. Ruth retrucou-lhe: farei tudo o que disseste. Então aqui existe um costume muito antigo de que a mulher que deseja ser resgatada para que o nome do marido tenha continuidade, já que ela não tem filho, tem que fazer algo. E é esse descobrir o pé. Ou seja, preparar-se para uma relação sexual, que dá a consumação. Então, descobrir o pé na Bíblia é estar preparado ou em ato sexual. Aí já no versículo 6, ela desceu a eira e fez tudo o que sua sogra havia lhe mandado. Boaz comeu, bebeu, seu coração se alegrou e ele foi deitar-se junto a um monte de cevada. Então ela veio de mansinho, descobriu seus pés e deitou-se. Ou seja, preparou-se para que ele percebesse de que ela estava disponível para o resgate. Alto da noite o homem estremeceu. Voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, tua serva. Estende teu manto sobre tua serva, pois tem o direito de resgate. Aqui ela pede para que ele consuma o ato sexual, que daria essa possibilidade. No livro de Ruth, a palavra resgate só no capítulo 3 aparece por 7 vezes, o que significa perfeição. E depois no capítulo 4 vai continuar aparecendo, para mostrar o quanto que essa lei é importante para as mulheres que estão em situação vulnerável. Já no versículo 10, e disse ele: bendito sejas por Deus, minha filha. Este teu novo ato de piedade excede o primeiro, pois não procuraste jovens, pobres ou ricos. E agora, minha filha, não tenhas medo, far-te-ei tudo quanto disseres, pois toda a população dessa cidade sabes que és uma mulher virtuosa. Ora, realmente tenho o direito de resgate. Terceira vez, palavra resgate. Mas há outro parente mais próximo do que eu. Ou seja, a lei determinava que quanto mais próximo, mais direito de resgatar teria. E quase que uma obrigação. No versículo 3, passa a noite aqui. E amanhã cedo, se ele quiser exercer o direito de resgate sobre ti, está bem. E que ele te resgate. Então aqui nós já temos o quê? 5 vezes a palavra resgate.
Continuando no meio do versículo 13. E amanhã cedo, se ele quiser exercer o direito de resgate sobre ti, está bem, que ele te resgate. E se pelo contrário não quiser te resgatar, já a sexta vez a palavra, eu te resgatarei. 7 vezes a palavra resgate. Juro pela vida de Yahvé. Fica deitada até de manhã. E ela ficou deitada a seus pés até de manhã e levantou-se antes que uma pessoa pudesse reconhecer uma a outra. Ou seja, ainda estava escuro. Ela pensou consigo, não convém que se saiba que esta mulher veio à eira. Disse então Boaz, estende um manto que te cobre e segura. Ela segurou, ele mediu 6 medidas de cevada e pôs às costas. E ela voltou à sua cidade. 6 medidas de cevada é mais ou menos 44 quilos, igual da outra vez. Já no versículo 16, quando Ruth chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou, como estás, minha filha? Olha o carinho, minha filha. Ou seja, ela passa a ter possibilidade de posteridade para essa família. Ruth contou-lhe então tudo o que aquele homem havia feito por ela e acrescentou, estas 6 medidas de cevada foi ele quem me deu, dizendo-me, não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. Noemi lhe disse, fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza, este homem não descansará, enquanto não resolver hoje mesmo esta questão. Qual seria a solução? Aquele parente resgata Ruth e, consecutivamente, Noemi, ou ele fará o resgate. Para entendermos isso daí, é muito importante pensarmos que ela é estrangeira, veio com sua sogra e ele está acolhendo a estrangeira. Quando nós pegamos, depois do exílio da Babilônia, com Esdras e depois Neemias, eles vão fazer uma verdadeira caça aos estrangeiros, falando que a desgraça da nação são os estrangeiros. Porém, quando você vai lá no livro de Lucas, capítulo 10, versículos de 29 a 37, na parábola do bom samaritano, o que Jesus fala? Passou um sacerdote. Ele tinha até 10 gerações anteriores de ser judeu casado com judeu. Ou seja, não podia ter ninguém misturado. Depois, um levita, que também era alguém que trabalhava no templo e que também tinha que ser puro. E os dois ignoram alguém que está sofrendo ao caminho. Porque tem que ir fazer os seus serviços, não pode se misturar, porque, como diz o texto, não sabe se aquela pessoa é judia ou não. Vai que eu toco em alguém e me torno impuro. E aí Jesus fala na sua parábola que passa um samaritano, ou seja, alguém que já foi do povo de Deus, mas que depois foi dominado pelos assírios. Os assírios tinham uma política de fazer casamentos entre povos, e aí eles ficaram muito misturados, os samaritanos com povos de diversas regiões. Os judeus tocaram essas pessoas para longe, então os samaritanos, sequer no território deles, os judeus pisavam, e Jesus fala que esse fez a vontade de Deus. E o que Ruth está fazendo? A vontade de Deus. Ela está cuidando de alguém que precisa. E ela faz isso falando o quê? O teu Deus será o meu Deus. Então, aqui a gente começa a perceber que se nos anos 400 a.C. esse problema era grave, na época de Cristo ele ainda continuava. E as pessoas, os judeus, que se consideravam puros, maltratavam as pessoas de outro lugar, chamando de cãezinhos e assim por diante. Então, lembremos, não é a nacionalidade. Tem uns que hoje pensam assim, o Sul é o meu país, o Nordeste é... Prestemos atenção. O ser humano que faz opção por Deus, esse é povo de Deus. Não adianta falar, eu venho de uma família que todo mundo é religioso, se você não pratica. Então, percebamos o quanto que Deus ama a justiça e a caridade, e não a nacionalidade. No próximo vídeo, vamos estudar o 4º capítulo do livro de Ruth. Sigamos juntos! Paz e bem!